Olá, sou a professora Bianca Machado e hoje venho trabalhar com vocês integração via substituição em integrais definidas. Bom, primeiramente, então, veremos esse método de substituição em integrais definidas, tá? O método é muito semelhante ao método para integrais indefinidas. Nós temos agora, então, neste caso, essa integral definida entre os limites a e b, tá? De f de u de x multiplico linha de x dx. Notem que f de u de x é uma composição de funções, tá? Então, nós temos uma u de x e precisamos estabelecer essa u de x. Estabelecido o de x, calculamos a sua derivada, que é o linha de x dx. E depois de calculada essa derivada, então, nós aplicamos o teorema fundamental do cálculo para calcular essa integral de u de a até u de b de f de u du. Bom, verificaremos agora, através de alguns exemplos, como procedemos para essas soluções, tá? E esse primeiro exemplo, então, nós calcularemos essa integral, que variando de 0 até π meios, de seno de x elevado ao quadrado, multiplicado ao cosseno de x dx. Bom, conforme eu havia comentado com vocês, em primeiro lugar, nós precisamos estabelecer quem é a u de x e depois calcular a sua derivada. Neste caso, tomaremos u de x como o seno de x. Bom, derivamos então o seno de x e encontramos que a nossa du é igual ao cosseno de x dx. Notem então que seno de x é a nossa u, a nossa du será o cosseno de x dx. Bom, substituindo então na nossa integral, nós temos que a integral será definida de u de 0 até u de π meios. No lugar do seno de x ao quadrado, nós substituímos, né, trocamos por u, então nós temos u ao quadrado. E no lugar de cosseno de x dx, nós havíamos então substituído pelo du, né, calculamos a derivada de u, esse é o nosso du. Então, nós vamos calcular agora essa integral, definida de u de 0 até u de π meios, de u ao quadrado du. Bom, precisamos agora verificar os nossos limites de integração. Verificando esses limites de integração, nós vamos calcular primeiro essa u de 0, né? Quando x é igual a 0, a u de 0 vai ser igual ao seno de 0, que é 0. Quando o nosso x for igual a π meios, nós vamos calcular a u de π meios, que é igual ao seno de π meios, que é igual a 1. Reescrevendo essa integral, nós temos então a integral de 0 a 1 de u ao quadrado du. É uma integral simples de resolver, uma integral definida e simples de resolver, né? Que a gente procede como, né? A u ao quadrado, integrando ela, vocês vão encontrar u ao cubo dividido por 3, definida entre os limites u igual a 0 até u igual a 1. Calculando, então, substituindo, né, os limites de integração e calculando essa integral, calculando essa função, na verdade, nos pontos, né? Nós temos 1 ao cubo dividido por 3, menos 0 ao cubo dividido por 3. Então, nós temos 1/3 menos 0. 1/3 menos 0, nós encontramos, então, 1/3. Vamos agora ao nosso exemplo número 2, tá? Nesse exemplo número 2, nós vamos calcular a integral, que vai variar de 0 até 2, de 4 vezes e na x menos 9 elevado ao cubo, multiplicado por e na x dx. Bom, primeira análise é quem é o nosso u e quem será o nosso du. Notem que, se estabelecermos u igual a e na x menos 9, quando nós calcularmos essa derivada, quando calcularmos a du, encontraremos então e na x dx. Bom, notem que e na x dx nós temos aqui na nossa função. Então, a gente pode reescrever essa função, né, como a integral, variando de u de 0 até u de 2, de 4, que multiplica o u ao cubo du. Notem que o nosso u era e na x menos 9, trocamos e na x menos 9, substituímos ele por u, ficamos então com u ao cubo. O nosso du é e na x dx, substituímos então na função e na x dx por du, tá? Bom, seguindo ainda, a gente calcula a u de 0, tá? Então, o que vocês vão fazer para calcular a u de 0? Vocês vão substituir x por 0, tá? Então, vocês vão ter e na 0 é 1, 1 menos 9 menos 8, tá aqui o limite inferior de integração, tá?
E a mesma coisa para x igual a 2, substituindo x por 2, né? Vocês têm que e ao quadrado menos 9 é o limite superior de integração. Bom, agora a gente já tem os limites calculados, né? Precisamos então continuar resolvendo essa integral. Bom, para resolver essa integral, a gente vai resolver a integral de u ao cubo, que nada mais é do que o elevado ao 4 dividido por 4. Como estava multiplicando por 4, cancela, ficamos com apenas com u elevado à quarta potência, tá? E ainda definida dentro dos nossos limites de integração, né? Variando de u igual a menos 8 até u igual a e elevado ao quadrado menos 9. Bom, substituindo então os nossos limites de integração, né? A gente substitui o u por e ao quadrado menos 9 elevado à quarta potência, menos 8 elevado à quarta potência. Limite de integração superior subtraído ao limite de integração inferior, tá? A gente substitui esses pontos dentro da função. Bom, observem então que simplificando aqui, né, na verdade, fazendo essa continha, menos 8 elevado à quarta potência, multiplicado por menos 1 ainda, nós encontramos e elevado ao quadrado, menos 9 elevado ainda à quarta potência, menos 4.096. Vejamos agora um terceiro exemplo, onde nós vamos calcular a integral variando de menos 1 até 4 do seno de x ao cubo mais 2 multiplicado a x ao quadrado dx. Bom, primeiro então vamos tomar o u como x ao cubo mais 2. Tá, tomando u como x ao cubo mais 2, vamos calcular o du. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, derivada de 2, derivada da constante é 0, né? Então, 3x ao quadrado vezes o dx, tá? Bom, observem então que quando a gente substitui, né, o u e o nosso du, nós precisamos fazer um ajuste nesse caso. Por quê? Porque o nosso du é 3x ao quadrado dx, tá? E a nossa função, ela apresenta apenas x ao quadrado dx. Então, na verdade, quando a gente está inserindo, digamos assim, esse 3, tá? A gente tem que multiplicar e dividir por 3, porque a gente não pode alterar a função, tá? Precisamos que o nosso du tenha 3x ao quadrado dx. Bom, por meu du ter 3x ao quadrado dx, eu preciso dividir por 3 também. Então, eu multipliquei por 3 para acrescentar o 3, para completar o 3x ao quadrado dx, e eu preciso também dividir por 3 para não alterar a minha função, tá? Feito isso, nós precisamos, então, avaliar os nossos limites de integração. Primeiro limite de integração, x igual a menos 1. Bom, quando x for igual a menos 1, nós temos que u vale x ao cubo mais 2. Então, quando x for igual a menos 1, eu vou ter menos 1 elevado ao cubo mais 2, que é 1. E quando x for igual a 4, que é o nosso limite superior de integração, novamente, u é igual a x ao cubo mais 2. Então, x é igual a 4, 4 ao cubo mais 2 igual a 66. Bom, analisados os nossos novos limites de integração, podemos agora reescrever essa integral como a integral que vai variar de 1 até 66 do seno de u, que multiplica 1/3 da nossa du, tá? Então, agora, observem que a gente completou, a gente tem aqui o u e temos o nosso du, completamos, podemos reescrever essa nossa integral, e agora a gente resolve essa integral de 1/3 de seno de u du. Bom, a integral do seno de u é menos o cosseno de u. 1/3 ele segue multiplicando, agora o nosso cosseno, tá? E essa integral, ela vai variar de u igual a 1 até 66. Bom, calculando então, né, substituindo os nossos limites de integração, nós temos o limite superior, então menos o cosseno de 66, menos o cosseno de 1, tá? Então, esse menos o cosseno de 1, ficamos com mais cosseno de 1, dividido por 3, né? É multiplicado ali pelo nosso 1/3, ou seja, dividido por 3. Então, nossa resposta final é menos o cosseno de 66, mais o cosseno de 1, dividido por 3. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e desejo ótimos estudos.